Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Eu também estou bem. Vamos seguindo aí, fazendo algumas questões sobre função de segundo grau. Então, vem comigo aprender isso aí. Então, questãozinha que eu quero fazer com vocês é essa questão aqui do Enem. É uma questão envolvendo aí essa ideia de função de segundo grau, valor máximo, né? Valor máximo, valor mínimo de função de segundo grau. Bom, ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T menos T ao quadrado mais 10T mais 24, onde T é um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. Então, T representa os meses do ano. E P de T representa a quantidade de pessoas infectadas no mês T. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4, 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Aí, cuidado, porque como o T é um número natural, quando ele fala que o T está entre 1 e 2, ele só vai entrar o T igual a 1 e o T igual a 2, né? Porque não existem números naturais entre 1 e 2. Aí, essa segunda proposta seria o 3 e o 4, terceira proposta, 5 e 6, quarta proposta, 7, 8 e 9, e quinta proposta, 10, 11 e 12. Ok, seguindo aí, ele fala, a sugestão dos períodos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. Então, eu quero escolher uma proposta que o mês em que houver a maior quantidade de infectados seja um mês que esteja nessa proposta. A sugestão foi aceita, ele quer saber qual foi a proposta escolhida. Então, veja, ó, o que eu tenho aí? O gráfico, a função, no caso, é essa, né? P de T igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. Vou botar aqui, ó. P de T é menos T ao quadrado mais 10T mais 24. E essa função aí, ela tem, primeiro, uma parábola voltada para baixo, né? Se você quiser colocar o gráfico. Se não quiser construir o gráfico, também não tem problema, não. Como a gente está revisando, né? Vamos lembrar alguns pontos aí da construção do gráfico. Parábola para baixo, né? Porque o coeficiente do termo ao quadrado é negativo. Ela toca o eixo y no 24 e ela cruza esse eixo y no ramo crescente da parábola. Então, vai ser uma parábola mais ou menos assim. Parábola mais ou menos assim. Ela vai sair aqui do 24, que é o P, né? O T, e vai cruzar esse eixo Y no ramo crescente dela. Ou seja, vai existir um mês aqui, e esse mês seria o X do vértice, né? Vai existir um mês aqui, e vai fazer com que essa quantidade de pessoas infectadas seja a maior possível. Aí eu quero saber, na verdade, eu preciso saber o mês, né? Porque com o mês eu olho qual é a proposta que contém aquele mês e é a proposta escolhida. Então, qual vai ser esse mês aqui? Esse mês aqui vai ser o X do vértice. E aí, quem é o X do vértice? São duas fórmulas que você não pode esquecer, né? O X do vértice, que é menos B sobre 2A, e o Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Nesse caso, o X do vértice é para descobrir o T. E o Y do vértice seria para descobrir o valor máximo, né? A quantidade de pessoas infectadas máxima em tal mês. Mas nesse caso, eu quero saber o mês, né? Então, X do vértice vai ser quem? Menos B sobre 2A. Quem é B? 10, ó. Menos 10. Sobre 2A, quem é A? A é menos 1, né? Tem um aqui na frente. 2 vezes menos 1. Menos por menos fica mais, né? Vai ficar menos 10 dividido por menos 2. Menos por menos fica mais. O X do vértice vai ser 5. Então, esse é o momento em que o número de infectados é máximo, né? No mês 5. Aí, voltando aqui, qual das propostas contém o mês 5? A terceira proposta, os meses 5 e 6.
Então, terceira proposta, gabarito, letra C e cuscuz. Ok? Então, probleminha. Professor, e se eu quisesse saber a quantidade máxima? Se eu quisesse saber essa quantidade, aí ou eu utilizaria o y do vértice, ou você poderia pegar esse 5 aqui e substituir como t da função. Então, ó, qual é a quantidade máxima? Se eu quisesse, a questão não pergunta não. E se eu quisesse, né, aproveitar como é uma aula de revisão, né, menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes 5, vou botar aqui mais para cá, senão vai ficar muito apertado. Qual seria essa quantidade máxima? Qual seria aí essa? Deixa eu botar de outra cor. Ó, qual seria a quantidade máxima? Seria menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes 5, mais 24. Eu não entendi, não. Como assim menos 5 ao quadrado? Eu peguei esse valor 5 aqui, que é um t, né? Botei como x do vértice, mas é o t. E substituir como t da função. Substituir ele aqui, ó. O t da função como t da função. Por isso ficou menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes 5, mais 24. Menos 5 ao quadrado vai dar menos 25. 10 vezes 5 vai dar 50, mais 24. Então, peraí, mas menos 5 ao quadrado não vai dar 25 positivo, não? Não, porque quem está ao quadrado é só o 5. O menos só está acompanhando. Cuidado com isso, viu? Menos 5 ao quadrado, só quem está ao quadrado é o 5. Aí você faz 5 ao quadrado, 25. Com o menos na frente, menos 25. E um erro comum é a pessoa achar que isso aqui vai dar positivo, né? Positivo seria se fosse assim, ó. Menos 5, parêntese ao quadrado, aí tudo bem, seria 25 positivo. Beleza? Muita cautela quanto a isso. Eu falei sobre isso lá em potência, né? Naquela parte lá de potenciação. Vou fazendo a continha aqui, ó. Menos 25 mais 50 dá 25. 25 mais 24 vai dar 49. Então, esse valor máximo aí seriam 49 pessoas. Ok? Mas, como eu falei, a questão ela só pergunta a quantidade, em qual mês, né? É a proposta que contém um mês e essa quantidade de infectados foi máxima. Beleza? Tranquilo. Então, um problema bem comum mesmo. E esse tipo de problema, que ele já dá a função pronta, normalmente é uma questão que não traz um nível de dificuldade muito grande, né? Ele já está a função pronta. É só ou calcular o x do vértice, ou, caso queira o y do vértice, você calcula o x e substitui na função. Joia? Beleza? Então, valeu, galera. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.